Muito bom dia, um ótimo domingo para você que tá ligado aqui no canal do Lessa, um excelente final de semana, um excelente resto de fim de semana, mas eu confesso que eu tô um pouco perdido aqui no tempo, porque obviamente a rotina mudou completamente, a gente tá vivendo aqui essa ansiedade pela estreia do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, que tá chegando a hora, já é depois de amanhã, agora já tô falando aqui direto de Nova Jersey, onde o Fluminense vai enfrentar o Borussia no MetLife Stadium, que fica a mais ou menos 15 minutos de onde estou aqui agora. Chegamos em Nova York ontem, já estamos nos ajeitando aqui para receber o Fluminense hoje, inclusive, o Fluminense desembarca aqui em Nova York para dar sequência à sua preparação. Amanhã, às 9 da manhã, já bem cedinho, a gente tem a entrevista com os jogadores, uma zona mista ali que será feita pela FIFA, e depois, mais ou menos 1h30 da tarde, a gente vai acompanhar a entrevista do técnico Renato Gaúcho do MetLife Stadium. A entrevista dos jogadores é no Harrison Stadium, que é um outro estádio, o estádio do Red Bull aqui, e a entrevista do Renato já é no palco do jogo, conforme determina o protocolo da FIFA. A Copa do Mundo já começou, inclusive, com o Inter Miami e Al Ahly que empataram em 0-0 ontem. Joguinho, né, disputado, corrido, mas feio toda a vida, né? O Messi até tentou fazer gol, mas não conseguiu. O Al Ahly perdeu pênalti. Mas, de fato, depois que a bola rola ali, realmente você vê que está acontecendo essa vontade de ver o Fluminense logo em campo aumenta cada vez mais e realmente está chegando a hora. Hoje tem Palmeiras e Porto, a gente vai acompanhar esse jogo aqui, que é no estádio, que é no MetLife Stadium, né? O mesmo estádio onde o Fluminense vai estrear, então é possível que a gente vá para lá. Gabriel Amaral também já está por aqui, a gente já está junto aqui organizando a nossa cobertura, então é possível que a gente vá para lá e até para acompanhar, para conhecer um pouco mais o estádio, né, para a gente já organizar nossa logística, ver como as coisas funcionam, ter retirada de credencial também. Eu vou trazer um pouco desses bastidores lá no Instagram do canal do Lessa, do Jornada, então fiquem ligados aí para vocês acompanharem tudo, porque a gente vai ficar quase que 24 horas aqui ligado o tempo todo, acompanhando o Fluminense nesta Copa do Mundo. Se você puder, inclusive, já chega aí deixando o seu like, se inscrevendo no canal, conto muito com vocês, com a ajuda de vocês, que é fundamental e é muito importante sim. Vem comigo com essas primeiras notícias neste domingo, hoje mais tarde que o de costume, porque cheguei ontem muito tarde também, já tinha a noite anterior, quase não dormi por causa da chegada do Soteldo, senão a gente também não tem que recarregar a bateria, né? Não tem jeito. Mas temos algumas informações importantes. Hoje o Fluminense fez o último treino em Colômbia antes da estreia, finalizou a preparação em Colômbia, ainda tem mais uma atividade aqui que é praticamente, né, um treino apenas para acertar algumas coisas. Tudo que tinha que preparar, o Renato já preparou nesses dias. Provavelmente ele já definiu o time titular e a gente aí fica na expectativa para saber o que o Renato vai colocar em campo diante do Borussia. Mas a grande novidade de hoje é a volta do nosso John Arias. O homem está de volta e ainda bem por isso. O John Arias voltando, já se apresentou em Colômbia após a chegada, defender a seleção colombiana nas eliminatórias da Copa do Mundo, já se juntou ao elenco, treinou hoje e com isso ficará à disposição normalmente do técnico Renato Gaúcho para essa estreia contra o Borussia, o que obviamente é fundamental, é importantíssimo, tá? Lembrando, o Fluminense treinou hoje, sai de lá e vem para cá por volta das 6 da noite mais ou menos. Com o Arias voltando, temos o elenco completo do Fluminense agora definitivamente nos Estados Unidos, contando o Soteldo, o reforço foi contratado, mas acabou se lesionando. A gente vai falar mais sobre o Soteldo já, né? A lista está fechada, né? O grupo está fechado e só uma mudança por força maior poderá ocorrer daqui em diante, caso haja essa necessidade, já que para os clubes brasileiros, janela agora somente em julho, depois da Copa do Mundo de Clubes. Ontem, uma coisa que me chamou a atenção, eu resolvi trazer aqui e, assim, para mim é absolutamente lamentável. A gente, na capa do Jornal Globo, vou colocar na tela aí para vocês, uma peça publicitária, né, que é do Globoplay, e coloca ali os destaques da Copa do Mundo de Clubes, jogadores do Palmeiras, do Flamengo, do Real Madrid e do Messi. E do Inter Miami, que é o Messi, o Vinícius Júnior, obviamente por ser o Vinícius Júnior, mas o que é lamentável, um jornal que tem o seu público quase que em sua totalidade, um jornal que é do Rio de Janeiro, um jornal que circula no Rio de Janeiro,
Ah, mas é uma peça publicitária. Tudo bem, é uma peça publicitária do mesmo grupo, né? Não é de um grupo diferente. Não é alguém que é de um grupo que detém os direitos de transmissão, inclusive, que era a TV Globo. E aí, num jornal do Rio de Janeiro, vincular uma peça publicitária dessa, ignorando outros dois times que estão nessa Copa do Mundo, sendo que dos 4 times que vão disputar, os 4 brasileiros que vão disputar essa Copa do Mundo, 3 são do Rio de Janeiro. 3 são do Rio de Janeiro. A pergunta que eu faço é, eu até entendo ter outros astros ali representando, óbvio, faz parte. Mas a pergunta que eu faço é, se realmente seria um absurdo, seria muito difícil colocar os outros 2 times brasileiros que estão representando o nosso país nessa Copa do Mundo, seria realmente muito difícil incluir os 2 times numa peça publicitária dessa, divulgando o campeonato, que é um orgulho pro Rio de Janeiro, um orgulho pra cidade, porque eles ficam putos, eles se revoltam, né? Porque nos últimos anos é Fluminense, é Flamengo, é Botafogo ganhando a Libertadores. Tem time lá, na imprensa paulista, por exemplo, tá há anos aí sem ganhar nada relevante. Então eu entendo que eles ficam revoltados. Mas pra mim é muito lamentável, é uma vergonha, uma peça publicitária, né, de um jornal que vai na capa de um jornal do Rio de Janeiro, excluindo 2 outros times da cidade. E repito, até mesmo que seja, é do Globoplay, é da Globo, não importa. É quem tem os direitos de transmissão e que está falando para um público que vai consumir assiduamente essa competição a partir daqui. Né? Outras 2 grandes torcidas que serão representadas aqui nos Estados Unidos. Então, enfim, eu só acho lamentável, realmente. Mas vamos lá, vou colocar para vocês aqui na tela agora o site da Food Fanatics. Por quê? Porque a camisa número 2 está de volta. A camisa 2 de 2025, que já está vendendo pra caramba, está de volta na Food Fanatics. Está aqui, ó, R$ 399,90. Aliás, está muito caro. Sim, tem patch, inclusive, tá? Tem patch da Copa do Mundo, gente. Olha só. Já tem o patch da Copa do Mundo na camisa, R$ 399,90. Aliás, é caro. Sim, realmente é caro, mas se você utilizar o cupom Jornada 10, é 10% de desconto que você vai ter. Se você conseguir pagar no Pix, se for possível, mais 10%. Então, olha só a diferença de preço que você não vai encontrar em lugar nenhum no mercado. Com patch ainda do Mundial de Clubes, não vai, gente. Não vai achar, sério. Novidade na Food Fanatics, a camisa número 2 desse ano voltando, já compete no Mundial. Então vai lá, utilize o cupom Jornada. Se quer comprar um casaco, quer comprar... Tem tanta e tanta coisa, tantas opções dos uniformes do ano passado, muito mais baratos agora, de outras coleções que estão lá na Food Fanatics. Entra lá no site, você vai ter uma imensidão de opções lá. E em todas essas opções você vai poder utilizar o cupom Jornada 10. Corre lá, porque daqui a pouco vai acabar, hein? Bom, e só para finalizar, galera, em relação a Soteldo, né? Ontem eu já informei para vocês aqui, mas só confirmando novamente para quem não assistiu, o Soteldo vem aqui para Nova York, para Nova Jersey. Ele vai seguir se recuperando com toda a estrutura de fisioterapia do Fluminense. Ontem até o Gabriel Amaral lá no Raiz Tricolor trouxe a informação de que o Fluminense está apostando muito no filé para recuperar o Soteldo, que o Fluminense internamente esperava ter 3, 4 jogadores lesionados na competição. E o filé conseguiu recuperar todos. Então há muita expectativa nesse sentido. O Fluminense, ele sabia, depois do jogo da Venezuela, o Fluminense sabia que tinha acontecido alguma coisa com o Soteldo, que ele tinha sentido alguma coisa. Mas os exames não tinham sido feitos ainda. Eles foram feitos quando ele chegou aqui. Tá? Então, quando o Fluminense fecha o negócio com o Santos, o Soteldo não está lesionado. Ele está voltando de uma lesão. Isso eu tinha falado aqui. E ele foi convocado. E eu falei claramente, essa lesão do Soteldo, ela não foi bem curada. Ele já tinha voltado contra o Santos numa situação de pressão, porque o Caixinha estava precisando de resultado, colocou para jogar contra o Fluminense e machucou de novo. Aí agora estava se recuperando, o Santos não queria que ele fosse para a Venezuela, os caras insistiram, convocaram, colocaram para jogar, se machucou de novo. Então está com muita pinta de que foi uma lesão mal curada, maltratada, e isso não vai acontecer no Fluminense a partir de agora. Ah, mas contratou o jogador já lesionado. Ah, mas não fez exames. Tinha uma janela aberta, imagino que né, tenha sido isso, né? É a lógica. O Fluminense correu para registrar nessa janela e depois finalizar os trâmites burocráticos aqui. E, gente, o Soteldo não foi contratado
para a Copa do Mundo. O Soteldo não é o jogador que mudaria a realidade do Fluminense nessa competição. O Soteldo foi contratado para o restante do ano, para o ano que vem. Isso é evidente. Né? E se um clube quer muito jogador, aí não tô colocando nem em discussão se vale ou se não vale, tá? Não é uma opinião, até porque eu já dei minha opinião sobre isso. Se vale, se não vale, já falei que é muito arriscado sobre qualquer análise, a minha opinião. Mas se o clube, se no entendimento da diretoria do clube, ele é um jogador importante, que vai poder ajudar, é um jogador que vai poder fazer a diferença, uma lesão grau 2 na coxa, ela pode ser tratada, recuperada e segue a vida. Em poucos dias você recupera essa lesão. Não é isso que vai impedir o clube de fazer um investimento. O que preocupa é o histórico recente dele esse ano. Isso aí é o que preocupa e a gente cansou de falar aqui. São 4 lesões. Mas essas 4 lesões nesse primeiro semestre é praticamente a quantidade de lesões que ele tem na carreira, porque ele já teve lesões na carreira, mas é uma lesão no ano, ele fica 2 meses afastado, 1 mês e meio. Mas não tantas em sequência. Isso é completamente anormal. Não é uma situação. Tanto que lá atrás, quando o Soteldo era especulado, a gente não falava em lesão. Então, para mim, há algo anormal esse ano e tem correlação com o fato de talvez essa lesão não ter sido curada da maneira como deveria ter sido. Né? E agora o Fluminense aposta que com o filé vai ter condições de recuperar o Soteldo, deixar ele 100% e a partir daí começar a ter o retorno técnico que dele se espera. A negociação está feita, está sacramentada, não tem o que fazer. Agora é esperar para ver como que vai ser essa recuperação dele e talvez, já conversando com algumas pessoas, há ainda assim a expectativa de o Fluminense avançando, ele ter condições de jogar a oitava de final. Ele vai tratar em 3 períodos, de manhã, de tarde e de noite, de maneira intensiva para conseguir se recuperar e ainda, quem sabe, entrar em campo. E a gente espera que sim, porque se ele entrar em campo é sinal de que o Fluminense está avançando. Fechou, pessoal? É isso. A gente volta assim que possível com mais informações, mais notícias. A gente vai deixar aqui você muito bem atualizado no canal do Lessa. Se inscreva, deixe o seu like, seu comentário. E daqui a pouco falar para o estádio, para já começar a fazer uma cobertura direto aqui de Nova York, de Nova Jersey. Um abraço, tamo junto.